Eu digo olá à Celeste, que vi que estava a entrar. Não estás a ouvir? Estás com o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora, a palavra é da professora Salomé, quando a Diana entender que a sala está preenchida e que se pode iniciar. Acho que podemos começar, professora, quando quiser. Podemos começar? Podemos? Sim, Certo. professora. Estão a ouvir? Sim, professora. Bom, então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta nova sessão do nosso ciclo Escrita em Tempos de Pandemia, e é com muito prazer que hoje temos duas ilustres convidadas conosco, a doutora Hélia Correia, e que posso desde já apresentar, mas a quem agradeço o ter aceitado o nosso convite e dizer que é de facto um privilégio de conseguir tê-la hoje aqui conosco, neste diálogo tão extraordinário, tão profícuo em termos de partilha de conhecimento que a todos nós, pelo menos pensando em mim própria, a todos nós tanto tem enriquecido. Para avançarmos rapidamente, eu faria uma brevíssima apresentação, e peço desculpa se faltar alguma coisa de importante, da doutora Hélia Correia, que é escritora, licenciada em Filologia Românica, e que, apesar do seu gosto pela poesia, é altamente reconhecida como uma das revelações da novelística portuguesa da geração dos 80. Os seus contos, as novelas ou os romances têm, no entanto, sempre um cunho, ou estarão, digamos assim, sempre impregnados de um discurso poético. Estreou-se na poesia com a obra O Separar das Águas, em 1981, logo a seguir, em 1982, surge o número dos Vivos, e apresenta a novela Monte Demo, que foi encenada pelo Grupo Umbando e que tornou, ou pelo menos deu uma grande notoriedade a esta nossa escritora, Hélia Correia. Apesar de ter revelado desde muito cedo o seu gosto pelo teatro e pela Grécia clássica, ela não descurou outros estilos, mas dedicou um trabalho muito intenso nesta área, que levou não só a representar em Édipo Rei, mas também a escrever a obra Perdição, que foi levada à cena pela Comuna, pelo Teatro da Comuna. Escreveu Flor Bela, que viria a ser encenada pelo Grupo Mais Um, e também dos seus romances destacam-se A Casa Eterna e Soma. E, como eu dizia há bocadinho, na sua obra poética destaca-se também A Pequena Morte, esse eterno conto. Foram-lhe atribuídos vários prémios, nomeadamente o Prémio PEN 2001 pela obra de ficção Lílias Fraser, e também venceu o Prémio Literário Correntes de Escrita Casino da Póvoa, com o livro de poesia A Terceira Miséria. E foi galardoada com o Prémio Camões em 2015. Ora, como todos sabem, seguramente, mas por este resumo muito breve, fica claro a grande craveira desta nossa convidada hoje, que nos vai falar e que vai estar connosco agora mesmo, mas antes disso eu pedia ao professor José Manuel Mendes para dizer umas palavrinhas com outra propriedade que não a minha, a propósito da nossa convidada. Eu não acrescento nada àquilo que a professora diz, porque é sintética e precisa. Algo que eu pudesse, neste momento, reunir entre a vasta informação que tenho sobre a Hélia, poderia tornar-se fastidioso. De maneira que
propunha-lhe que fizéssemos a apresentação da Julieta e continuássemos a sessão com este ritmo. Eu não ouço a professora. Julieta Monjinho, que é escritora e magistrada do Ministério Público, e cujo seu primeiro livro, O Juízo Perfeito, foi publicado cedo, em 1996. Seguiram-se vários livros, muito rapidamente, A Paixão Segundo os Infiéis, À Tua Espera, que obteve o Prémio Máxima de Literatura, Dicionário dos Livros Sensíveis, Onde Está Jota, A Construção da Noite, reeditou a obra A Terceira Mãe, que foi também grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores, tem uma obra designada Metade Maior, que foi finalista dos prémios Fernando Namora e Corrente de Escritas, Os Filhos de Capa, finalista do prémio Fernando Namora também e do PEN Clube Português, e mais recentemente a obra Um Muro no Meio do Caminho recebeu o prémio Fernando Namora 2019 e também o prémio PEN Clube Português do mesmo ano. Eu penso que tudo aquilo que se possa dizer aqui brevemente é pouco, mas é muito significativo sobre a craveira desta nossa escritora, e temos que lhe agradecer o ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco, partilhando o seu saber, tudo aquilo que é, no fim de contas, a sua vida posta no papel e na sua escrita. Muito obrigada, professora, pela sua anuência ao nosso convite, e aqui estamos para a ouvir e aprender e partilhar consigo aquilo que nos queira dizer. Obrigada. Passávamos então à primeira oradora, que é... Sim, eu inicio. Sim. Então, professor, faz sim. E como sugeriria alguém que profundamente me toca, Jacques Derrida, começamos pelo impossível. Eu ser a voz da Hélia e da Julieta nos textos com que vou abrir esta nossa sessão. Poética para Maria de Sousa e Anabela. Vindo o momento, tudo aquilo que separou ciência e poesia deixará de existir sobre a Terra. E o mistério terá o seu quinhão entre as coisas aceites, entre as coisas que, parecendo sombras, mais não são do que a graciosidade que se esquiva àqueles que tudo querem devassar. O maior dos mistérios é a música, disse ela, e eu concordei. Mas penso às vezes na respiração. Por muito que a ciência nos explique o mecanismo do pulmão, o desempenho do oxigênio, como se refere isto ao nosso sufoco, ao nosso anseio, ao convulsivo sorvo da criança que perde a proteção, que a própria mãe expulsa de si, e será sempre alguém precariamente vivo, alguém que deve, segundo após segundo, abrir o peito para que nele entre o invisível e dele saia imediatamente o invisível. Há, dir-se-ia, um ritmo musical, como o que enche e esvazia um instrumento. Mas estamos em presença do afogado e do estrangulado por garrote, em presença até mesmo do que tem perfume nos lençóis e o conforto de uma grande fortuna, e ainda assim perde a magnificência, pois não sabe, como soube ao ser expulso pela mãe, o movimento da respiração. E toda a glória do pensante é breve e admirável.
é o repicar de um sino na manhã, não existente e absolutamente poderoso. São os feitos dos homens, é um sino, ciência do metal, poema em voo, feitos dos homens que, como ele, respiram. E ela quer saber exatamente onde está o poema. Quer tocar no nervo do poema, sem que exista frieza ou impiedade, sem que exista golpe de bisturi. Porque é um toque de delicadeza. A materna leveza que há nos dedos de quem levanta uma raiz, tremendo com tudo o que ali há de irreparável, de precioso, de finito, como o verso, com tudo o que ali há de desumano, enquanto algo de fino, de espantoso na sua vibração, atinge o peito e deixa as criaturas que nós somos sob o encantamento do que ignora. É um poema do último livro, a primeira parte apenas, de um conjunto de 3 dedicados a Maria de Sousa, em Anabela, a saudosa e querida professora Maria de Sousa, do último livro de Hélia Correia, Acidentes. E agora, um fragmento do último livro de Julieta Monginho, Volta ao Mundo em 20 dias e meio. Léo, dia 10. As figuras são a minha família, não as quero deixar sozinhas. Como continuar com elas, mesmo longe? Aceito conselhos. Primeiro, a Mona Lisa, que não sabe falar. Cena de contacto sensorial, robô telepático. Arranjar um intermediário no céu não serve. Deve andar todo ocupado a pôr pensamentos fracos na cabeça das pessoas só para não aprenderem as artes do eterno. Não suportam concorrência. O melhor é desenhá-la no cérebro, a noite inteira a olhar para a cara dela no livro grande. Explicar-lhe que não a posso levar comigo, porque o livro é pesado e o telemóvel fica cá. Pedir-lhe que não se esqueça de mim. Ainda tem muito que me ensinar. Sorrir não chega. Já aprendi à minha custa. A máscara não vai ter sorriso algum. Sorrir não acalma o pai, nem alegra a mãe, nem empurra o Van Dart. Pelo menos o sorriso que eu aprendi até agora. Tem de me ensinar melhor, a Mona Lisa. A resistir às ilusões e às falinhas mansas, a nunca precisar de pedir nada. Se não conseguir gravá-la no cérebro, rasgo a folha e enfio-a na mochila. Acho que ninguém vai reparar na falta dela. Segundo, a rapariga da carta. Com essa é mais fácil, posso escrever-lhe em pensamento. Não vai ligar grande coisa, porque quer ler a carta de uma só pessoa, e essa pessoa não sou eu. Mas talvez a distraia da espera. Sempre é outra viagem para contar. Terceiro, a leiteira. Antes de me ir embora, tenho de me despedir dela. É o mais difícil. Talvez não lhe diga nada, escuso de a deixar triste. Fixo-a com toda a atenção, guardo a lembrança do fio de leite, dos braços a segurar o jarro. Aqueles braços podiam segurar todas as coisas tristes e fracas do mundo. Era bem bom se ela pudesse ir comigo, mas sei que não tenho esse poder. A casa dela é ali. Nunca a ia deixar. Ou deixava, se gostasse de mim a sério. Claro que não lhe dizer nada é cena de medricas, e eu medricas não sou. Eu não fujo com o pai para o colo do Van Dart, para o colo da mãe às escondidas, para o colo da avó no fim do mundo.
Se eu lhe tivesse dito para ficar, quando se foi despedir, aposto que voltava a lançar-se para o meu colo a pedir que o embalasse. Não é por medo que vou deixar esta vida. Medo de quê? O pior já aconteceu tantas vezes que não me surpreende. O mal é meu amigo. Quero fazer uma coisa grande, uma coisa enorme. Vou pedir à leiteira que me dê uma fatia de pudim de pão. Com sorte, tenho alimento para um dia de caminho. Quarto, os da ronda da noite. Esses vão ter de mudar de quadro no fim da minha viagem. Deixo-os ficar pasmados, por enquanto. Não perdem pela demora. Só levo comigo o queixo do comandante. Sempre tem ar de vencedor. É o melhor para completar a máscara. Quinto, os da família Alegre. Esses podem ir melgar para o outro lado. Começando pelo impossível e tendo feito da minha voz a voz da Hélia, que não estou a ver. E Já das cheguei. Já cheguei, peço desculpa, tive que andar aqui. Eu Tive que andar aqui gostava. Olá, Olá, que peço linda, consigo desculpa. ver-te, que bom. Tive que andar aqui a domesticar a máquina. Eu gostava que este Peço desculpa, peço 6 o'clock tea, um pouco perturbado, o 6 o'clock tea faz sentido no Dia da Língua Portuguesa, como é óbvio. No meio das paradoxias do mundo, nos permitisse falar de algo tão estranho como a literatura. E começaríamos talvez por aqui. Toda a literatura, como aliás toda a arte, ou toda a investigação em ciência, é desconfinamento. Posso começar por ti, Hélia? É desconfinamento. Isso é uma pergunta? Boa tarde. Peço desculpa, estou atrapalhada com estes percalços. Pronto, vou ver se recupero. Boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Tenho um especial gosto em estar com estas duas pessoas que são tão especiais na minha vida, o Zé Manel e a Julieta, e é com um prazer muito, muito fundo e muito, e muito afetuoso que eu aqui estou. Agora esta pergunta, José Manel aponta para quê? Aponta para uma glosa sobre o poder da arte e da ciência, isto é, o poder das grandes faculdades do homem em transcender as condições primárias da vida animal, que é a nossa. A famosíssima frase de se ir da lei da morte libertando, com as obras valorosas, que neste caso eram obras de guerra e de sangue e de império, mas eu não sei se através da arte se podemos desconfinar, se é a maneira de afrontarmos e de nos libertarmos desses condicionalismos de vida e de morte, que são os que obrigam ao confinamento. Eu confiaria mais na ciência do que nas artes, nestes momentos de transtornos que não são transtornos, enfim, que são afirmações da natureza. Acho que é mais de se recorrer ao poder da ciência para sairmos daqui
do que ao poder da arte. É claro que, em termos de arte, também não sei muito, sei um bocadinho, e fico que se têm feito canções sobre este momento. Em termos de literatura, muito se há de escrever, muito se terá escrito. Eu tenho sempre muitas dúvidas sobre as escritas imediatas, sobre as obras, sobre os textos que são originados por que não têm, digamos, transposição, que não têm uma mediação que liberte essa cadeia imediata do referente e da escrita, do que está a acontecer e do que a pessoa está a escrever sobre o que está a acontecer. Não quer dizer que não possa haver tratamentos geniais destes assuntos, mas como leitora fico sempre um bocadinho de pé atrás sobre a escrita demasiado baseada em experiências diretas, sobre a escrita demasiado subjetivizada. Não sei se isso é desconfinamento, não sei. O desconfinamento, na verdade, deve-se à ciência. E é pela ciência que nós temos que ir para estas coisas. Depois, logo se verá a colheita que será feita em termos de criatividade. Não faço ideia. É um belo contributo. Julieta, a pergunta é a mesma. Bom, eu vou interpretar... A primeira pergunta. Sim, percebo. Vou interpretar essa expressão desconfinamento não só no contexto pandémico, mas mais geral, porque Sim. Senão quase que faria eco com a Hélia e ficávamos por aqui, não é? O desconfinamento significa uma libertação, certo? Portanto, quer-se libertar de alguma coisa que oprime. No caso, estamos todos centrados na pandemia, mas quando começamos a falar em arte, literatura, etc., outras formas de transcendência, como ela começou logo por dizer, vamos regressar à ideia de libertação, de libertação de tudo o que é opressor. Tudo o que é opressor é tudo o que é violento, não é? A violência faz parte desse modo de sobrevivência que o mundo, infelizmente, que o mundo nos assola, não é? E não vale a pena, neste momento estamos confrontados com exemplos incríveis e demasiado reais de situações de grande opressão e com ameaças de outras maiores. Mas a violência cotidiana, qualquer que ela seja, há pessoas que conseguem espernear, fazer qualquer coisa para sair dela, outras, quer os criadores, quer os que usufruem das obras da criação, podem, eventualmente, através delas, através desse acesso à arte, a esse transcendente, a essa, qualquer coisa que excede o viver humano mais comezinho, realmente libertar-se, libertar as suas energias, libertar para outros mundos, fazer deste mundo uma multiplicação. E assim penso que sim, é uma forma, a arte é uma forma de desconfinamento. Já agora, e só para acabar isto... Está à vontade. E para regressar um pouco aos pés à terra do confinamento propriamente dito, uma das coisas que mais me assusta, discute-se muito o que é que muda, o que é que não mudará com
com o confinamento, se regressa ao normal, se encontra um normal diferente, o que é que acontece. A mim, o que me assusta um pouco é que as pessoas possam interiorizar esta forma tão repentina de adaptação que nós demonstramos. Ou seja, perante uma adversidade tão grande como esta que passamos, tão repentina, e eu estou a ser otimista na perspectiva de estarmos agora mais aliviados e já prontos a ter um verão um bocadinho mais saudável. Enfim, e aquilo então que me preocupa é que essa capacidade de adaptação se torne tão interiorizada que nos tolha. Não sei se me estou a fazer compreender, ou seja, adaptar é ótimo, porque sem essas capacidades de adaptação nós morreríamos, pronto. A capacidade de adaptação é infinita, é absolutamente infinita, e é ótimo para sobreviver. Só que interiorizada pode tolher-nos aquilo que é a nossa vocação como humanos, que é a da liberdade, que é a da transformação, de não estarmos aqui para nos adaptar, mas sim, sem sermos o centro do mundo, porque isso seria outro problema, o antropoceno, os mestres da nossa Hélia, o mestre em confronto com o vírus, mas sem sermos isso, nós estamos aqui também para transformar, para as boas coisas, para não sermos os mesmos que fomos, mantendo a mesma natureza, mas transcendendo sempre nas coisas que são essenciais na vida, na liberdade, na maior justiça, enfim, num ser humano um pouco mais liberto das suas várias escravidões. Eu creio que a há pouco quis colocar de uma forma muito precisa a questão das relações entre a arte, particularmente a literatura, e o real. Sobretudo neste plano, e ela corrigir-me-á se eu estiver a fazer inferências indevidas. O de saber se a arte prescinde de uma transfiguração do real, de uma não absorção crítica daquilo que é a trivialidade do cotidiano e que é uma existência que não é intermediada pelo pensamento, pela reflexão, ou se, pelo contrário, a arte, com os seus instrumentos técnicos, mas também com o que nela é essencial, o imaginário, a inventiva, o trabalho da linguagem, põe desafios muito mais humanizadores e muito mais apelativos do que a resposta no imediato, muitas vezes por via medíocre, para dizer uma palavra simpática, àquilo que é o acento agudo, perdoe-se esta referência ao Paulo Celan, do cotidiano. É uma questão de veras muito, muito interessante. E tanto a Hélia como a Julieta têm um modo muito peculiar de assumir na prosa que escrevem, na poesia que a Hélia escreve, na poesia e nos outros géneros todos que ela pratica, de modo que talvez pudéssemos deter-nos um bocadinho nesta observação, nesta análise e em torno destas ideias. Sim, ela... Sim. Creio que me portei bem e que estou de acordo contigo. Sim, mas eu quero já destacar uma exceção. Quando eu digo que a escrita imediata, a escrita que é feita a quente sobre uma experiência, é uma escrita que me cria muita desconfiança, justamente porque fica amarrada a essa experiência e ganha aquela característica, aquela marca do realismo
pobre, pobre não no sentido bonito da palavra, mas no sentido, no realismo fraco, literariamente fraco. Portanto, Will pensiero debole. Exatamente. Estamos realmente muito cheios dessa literatura, da literatura quase autobiográfica, sobre o cotidiano das pessoas, e estamos a sofrer uma invasão de textos escritos. Eu não lhes chamo literatura, chamo-lhe escrita. Uma invasão de textos feitos sobre essa facilidade. Há exemplos de exceção de obras extraordinariamente literárias, Exatamente. sobre experiências vividas, sem que tenha mediado muito tempo entre essa experiência e a escrita de um livro. E estou a pensar muito, muito, muito concretamente no livro da Julieta, que é O Muro no Meio do Caminho. Quem pode, pode, e ela pode. A questão é esta, quem pode, pode, e ela pode. E ela pôde realmente ter uma experiência de vida extraordinária como voluntária numa ilha grega de trabalho com os refugiados, e chegar a Lisboa e escrever um livro que de modo algum é um registro noticioso, é uma memória pessoal sobre esse tempo vivido, mas é o trabalho da literatura sobre uma experiência. Há grandes exceções, esta é uma delas e eu tenho que a destacar porque não posso meter tudo no mesmo saco. Ela dir-te-á outras, lidas na tua própria bibliografia. Não, assim, com este grau de vivência real e dura e humana, transposta para uma obra literária num tempo mínimo, é realmente admirável, é uma capacidade que eu muito aprecio, que eu muito mais que aprecio, que eu admiro muito, muito na Julieta. Acho que já me perdi um bocadinho, porque eu queria muito dizer isto. Estamos a encontrar-nos todos ao ouvir-te. Mas é isso. O literário tem que ser outra coisa, tem que ser, não pode ser uma peça de jornalismo, não é sequer uma crónica no sentido vulgar e no sentido efêmero do género, é outra coisa, seja o que quer que for, e na maior parte nas grandes obras, o tema é quase ocultado, fica envolvido na massa do texto, e a um ponto em que às vezes nem nos apercebemos dele. Eu faço questão de lembrar que a grande obra sobre uma pandemia, a grande obra sobre uma pandemia, é o Rei Édipo, do Sófocles. Sim. Essa é a grande obra. É fundadora. E no entanto, tudo o que os ocidentais foram lendo no Rei Édipo, translendo, traindo e desfigurando no Rei Édipo, não tem nada da pandemia, nunca se vê lá a pandemia, vê-se aquelas coisas abstrusas, incluindo do complexo de Édipo, é o que é a coisa mais infantil da nossa civilização ocidental pós-industrial que se podia ter inventado essa coisa do complexo de Édipo. Mas as grandes obras sobre a pandemia, para mim, são as gregas, não é? O grande testemunho da pandemia é a obra de Heródoto, e o grande poder da pandemia é o ter destruído a civilização grega, porque foi uma pandemia que acabou com o momento
um momento extraordinário, milagroso da cultura grega. E, portanto, não significa que um tema seja exatamente visível numa grande obra. Muitas vezes é um ponto de partida, está lá subjacente, dá um tom, dá a cor do texto, mas um grande texto tem tantas implicações, aponta para tantas direções que o seu fundo, o seu fundamento fica obscurecido. Julieta, it's your turn. Não te esqueças que estamos no Dia da Língua Portuguesa. Pois estamos. Não me esqueço, não. Está bem. Mas, primeiro que tudo, quero aqui retificar a minha falta de educação, não é? Porque há pouco, quando esta palavra, eu mergulhei imediatamente no tema e nem sequer fiz o agradecimento devido a este convite tão honroso da Academia, em concreto da professora Salomé, e também preciso de agradecer este júbilo que é reencontrar-me com a Hélia e o Zé Manel, 25 anos depois de nos termos encontrado. É incrível como passaram 25 anos, mas passaram. Faz-te conta que não Não é? passaram. Mas passou tempo, pronto. E eu lembro-me, foi um momento fundador para mim enquanto pessoa, enquanto escritora, mas se é que se pode separar, foi um momento absolutamente... Bom, é a minha vez de te interromper para dizer que a Hélia para nós é sempre uma epifania. Completamente. Não, mas foi antes e foi depois, foi sem tempo, pronto, aqui não há medições, que é para não errarmos, porque eu lembro-me, estávamos na Feira do Livro de Braga, estávamos eu e a Hélia na mesma mesa, eu cheia a tremer, era a primeira intervenção que fazia depois de um livro publicado, e depois de ter debitado 10 minutos daquilo que tinha preparado com um alívio terrível, ponho-me a ouvir deslumbrada a Hélia e pronto, aquilo passou uma tremedeira e foi o grande encontro. E acho que é um momento que eu recordo milimetricamente. E obrigada por estarmos aqui outra vez, tanto tempo. De alguma maneira apetece perguntar-vos se vocês são hoje, se sentem hoje as mesmas escritoras que eram quando publicaram, no teu caso, Juízo Perfeito, a Hélia, O Separar das Águas, livro de que eu gostei muito. Quero sublinhar isto, como gostei muito do Juízo Perfeito. É uma pergunta um tanto malandra, mas a questão é esta: são hoje as mesmas escritoras? A Julieta estava no uso da palavra e vai continuar, se não te importas, ela. Então vou só um bocadinho atrás, porque queria dizer alguma coisa sobre o tema anterior, muito pouco, também é muito breve. Claro que sim. Queria dizer que concordo inteiramente com a Hélia sobre a escrita em cima da realidade. Acho que geralmente não dá bom resultado. Concretamente a minha pandemia foi até muito opressora da escrita, eu preciso de tempo mental para isso, não tinha, fiz pequenos textos quase obrigada, e portanto não me interessa, mas realmente a diferença entre aquilo que se escreve sobre o tema, pronto, e a literatura, parece-me a mim que reside mais ou menos no questionamento do humano, não é? Se conseguir, enquanto se está a escrever, questionar o humano, por questões mais gerais do que aquelas sobre
que é suposto estarmos a escrever sobre ela, isso já é a literatura. Portanto, foi isso que foi feito pelo Camus na Peste, não é? Nós sabemos alguns pormenores daquilo, mas não nos interessam, porque o que interessa é perceber como é que as pessoas diretamente ligadas àquilo que ele vai buscar viveram e quais viveram aqueles momentos e quais as implicações que tiveram na sua vida e no seu pensamento e no mundo em geral. E evidentemente que a Hélia fez isso com a pandemia, não é? A Hélia fez isso. A Hélia escreveu na pandemia coisas como esta. Eu não posso ler tudo, não é? Vou ler só o princípio e o fim. E não sou o Zé Manel, não. Eu vou ler porque adoro, não vou ler porque sou capaz de ler bem. É só mesmo porque adoro e acho que as pessoas merecem ouvir. É uma coisa chamada Mestres dos Acidentes. Espantoso. E começa assim. Visto que a certa altura literalmente nos assenhoreámos, não apenas das pequenas parcelas, mas também dos habitantes, fossem eles os cardos ou os doces herbívoros, ou mesmo gente um pouco mais escura e mais mirrada. Visto que, sendo nós habilidosos, inteligentes e capazes de abstração, nos levantamos e nos consolamos com técnica e ideias, conseguindo dominar a matéria e finalmente entender a matéria. Visto que domesticamos tudo, isto é, trouxemos tudo para casa e a todos aplicamos as nossas leis e desenhando os mapas, desenhamos sobre eles o extermínio, pois a nobreza não reside apenas na conquista do pão, também reside na conquista do outro, e visto que, senhores dos prodígios, desvendados os enigmas da célula e do sol, e os da noite negra, e os da distância, e de alguma maneira os do divino, superados que foram os limites, uma vez que o que estava no poema, com a beleza do inalcançável, se tornou comezinho, e somos altos, jovens, louros, e voamos, e até mesmo aparecemos milagrosamente onde o corpo não está, e desprovidos do espanto fundador, só nos intriga não sermos imortais, como não hão de vergar-se a nossos pés as criaturas e as não criaturas, como não haviam de tornar-nos por seus mestres, de tomar-nos por seus mestres. E no final, porque isto é um poema longo, esta coisa espantosa, acho que é um momento literário para a literatura portuguesa de sempre, e não só portuguesa, mas pronto. Eis, pois, os mestres, os senhores da terra, dura e impermeável, gasta e morta, os incansáveis mestres dos destroços, a suja maravilha dos humanos. A suja maravilha dos humanos é isto, Hélia. Mais nada. Um arrepiante poema. É. Tiraste-me a oportunidade de o ler no encerramento desta sessão. Não, ora é essa, podes ler. Mas eu tenho um outro, não há nenhum problema. E depois, realmente, vais continuar ainda. Acabar, porque eu tinha feito aquela pergunta malandra. Pois é isso, não sou a mesma escritora e espero que os leitores também não achem que sou a mesma, quer dizer, eu não me sinto a mesma. Acho que apesar de tudo consegui passar do exercício, que foi o juízo perfeito, que eu considero mais um exercício de literatura, para um bocadinho... Não estou de acordo, mas está bem. Também eu não. Nada de acordo. Nada. Pronto, mas isso eu considero assim. E então suponho que consegui ser um bocadinho mais exigente e, sei lá, ir mais ao fundo das coisas. E depois sinto-me mais velha no que tem de bom e no que tem de mau. Acho que a velhice também tem coisas boas, mas isso será outro tema. É isso. Quem a ouve, Elinha, é contigo. Está super velha, está mesmo. Se me caduca.
minha menina está a ver. Não, essa pergunta, não, não mudou nada, está tudo na mesma, é sempre escrever em função de uma música que está na frase, foi sempre assim. Portanto, não há mais, não há mais liberdade, não há alteração no tipo na maneira de escrever, porque é sempre assim, é uma música e eu tenho que encher aquela música de sílabas e continua a ser assim, e continua a ser essa ditadura da música e vou andando atrás dela sem fazer ideia nenhuma do que é que estou a escrever e do que é que estou a fazer. É exatamente a mesma coisa, foi sempre assim e continua a ser. Como pessoa que fala às vezes sobre a literatura, aí estou diferente, porque estou muito mais descarada. Era tímida, não era assim muito afirmativa nas minhas convicções, e agora sou quase mal educada, quase arrogante, sou muito inconveniente. Sou muito inconveniente nas coisas que digo, e muito atrevida e muito destemida. Não tenho medo nenhum de nada no que diz respeito às minhas convicções sobre o que é a literatura, o que deve ser a cultura, sobre essas coisas todas. Estou completamente transformada numa guerreira, e numa guerreira rude. Numa guerreira rude, que não liga nenhuma às diplomacias, aos convenientes, a essas coisas. Aí mudei muito. É sempre assim quando se assume a autonomia de um pensamento, de um modo de estar. Estou assim. Sempre assim de algum modo. Com toda a doçura, mesmo porque não há antinomia nenhuma nesse modo e na doçura com que ele muitas vezes é dito. Nós estamos a aproximar-nos do fim, porque de facto o tempo não nos deixa uma grande margem. Eu estava a ouvir a Hélia e a pensar que teria sido imensamente feliz se alguma vez pudesse ter andado pelas ruas da antiga Grécia como um poeta ágrafo, cheio de música. A tua obra está cheia de música. Música. Tu disseste a palavra e é verdade. E o espanto dessa poesia ágrafa dita com a música e de como elas nasceram juntas e de como de alguma maneira já se transpunham a qualquer lógica de colagem ao cotidiano, mesmo quando intervinham, de como eram profundamente livres e estavam a apetecer ser assim uma espécie de jogral. Não me importava nada de ter agora 5.000 anos ou coisa do género, também pouco menos tenho. Não há nenhum problema. Só queria fazer uma última pergunta antes de proceder às leituras finais, e que é desnecessária, mas ajuda a compreender. Enquanto, de algum modo, Acidentes, que é o último livro publicado pela Hélia, tem momentos, como acabámos de ver, incluindo através da leitura da Julieta, em que a literatura absorve completamente o desconforto humano, a sua pletórica energia de desvendar-nos, e isto ocorreu em tempo de pandemia. Também acontece que
este romance acabado de publicar pela Julieta é escrito num tempo provavelmente anterior à pandemia, mas durante o tempo da pandemia escreveu sem que isso para já seja reflexo, o que não vos impede de um dia, num qualquer futuro, poder voltar a um tema já então muito reelaborado, muito interseccionado pelo pensamento e pela reflexão, o que permite, de facto, abordagens nada imediatistas, muito ao contrário disso. Portanto, o tempo que foi o da pandemia, que continua a ser o da pandemia, foi um tempo de escrita para ambas, independentemente do que é temático. Julieta. Comigo? Quem responde? Podes começar tu. Acho que a Julieta está... Quero que eu comece? Sim? Para foi um fazermos tempo... isto em ritmo binário. Foi um tempo de escrita. Bom, é sempre, não é? É assim uma coisa de que se faça férias. Pode-se fazer férias de mão, não é? Mas a escrita não é só a mão que escreve. Há coisas que são escritas primeiro com a cabeça, depois com a mão, depois, às vezes é com a mão primeiro, depois com a cabeça. Bom, enfim, os livros não têm assim uns começos, para mim, absolutamente, olha, agora vou escrever. Independentemente disso, sim, passei, já tinha dito que não foi um tempo muito criativo para mim, porque me senti muito oprimida, mas foram-me pedindo coisas e eu fui sempre tentando corresponder e acho que em tudo aquilo que escrevi havia um pendor muito da essência, muito do que na memória se configura como absolutamente essencial, e alguns textos que me foram pedidos para escrever, não sobre a pandemia, outras colaborações, eu chegava sempre a esse núcleo essencial. Talvez eu atribua este pendor a uma espécie de antecipação do confronto com a morte, que foi também um pouco o tempo pandémico. Pelo menos para algumas pessoas, enfim, que eram mais ameaçadas pela gravidade da doença, não é? E essa antecipação, de certo modo, levou-nos um pouco ao essencial, pelo menos a mim, não quero generalizar, levou-me a mim a procurar essa essência. Eu acho que depois isso é capaz de não ser assim, de voltar tudo ao que era antes, mas durante este tempo eu senti isso. Agora, relativamente, só queria dizer uma coisa muito, parece quase uma anedota, mas é verdadeira. Nesta volta ao mundo, que eu escrevi antes, efetivamente, como tu disseste, mas que revi em plena pandemia, e revi até à exaustão, há aí um fragmento que é muito simples, quase passa despercebido, que foi escrito muito antes da pandemia, mas que não aparece depois da revisão. É quando a criança, que já se percebeu que é o Léo, que nos leva por estes 20 dias e meio de viagem, diz que afasta os inimigos e as pessoas, dizendo-lhes que lá em casa há uma, como é que ele chama? Uma virose fatal. Portanto, eu achei graça, quando, desculpa, quando encontrei isso, quando estava a rever, claro. E encontrei esta forma de ameaça que a criança arranja para afastar
os inimigos lá de casa, do seu núcleo familiar, dele com a mãe, e diz, não, eu afasto-os todos dizendo, olha, aqui não entram porque é uma virose fatal. E eu quando olhei para aquilo pensei, não, isto não aconteceu, eu não escrevi isto antes. Mas isto não é um poder de antecipação, eu estou ali como uma ciência, já nos tinha avisado muito para este tipo de possibilidades de acontecimentos, nós é que não queríamos levar a sério. Pronto, se calhar Isso vou ficar comprova por aqui. que os escritores são ignorados de legisladores da humanidade, mas comprova também uma outra evidência, é que antecipam futuros, mesmo quando não tenham que escrever a chamada literatura de antecipação, que é uma questão genológica que não vamos tratar agora. Hélia, antes de eu fazer a sequência de encerramento, a palavra é tua agora. Hélia. Sim, Sim. sim. Não, não foi um tempo completamente estéril, porque por razões pessoais, por razões quase risíveis, mas o facto é que de repente eu tive que lidar com o real, que é coisa com que eu não lido normalmente, nunca lidei, e de repente tive que lidar com o real, com as coisas do dia a dia, e as desinfecções e as limpezas e as refeições, essas coisas da vida real, que para mim são absolutamente monstruosas e esmagadoras. Eu não Essa consigo. tralha. Eu não sei pôr uma mesa. Para eu pôr uma mesa, as pessoas têm que me dizer o que é que eu tenho que ir fazendo. Agora, uma pessoa que não sabe pôr uma mesa, de repente ver-se assim, sem os suportes que lhe tornam a vida fácil, porque tiram o real da frente, foi uma coisa absolutamente esgotante, e as preocupações com as máscaras e o gel e as entradas, bom, essas coisas todas que toda a gente sabe, mas que para mim foram esmagadoras, completamente esmagadoras. E além disso, faltou-me o meu estímulo, a minha fonte maior de energia, que são os meus meninos pequeninos. Que, como vocês sabem, como a Julieta muito bem sabe, eu tenho sempre um grande núcleo de amizade, que são meninos pequeninos. Já agora, por curiosidade, funciona assim: eu tenho meninos pequeninos, os meninos vão crescendo, depois da adolescência eu largo, já não me interessam nada, mas entretanto eles têm filhos e portanto dão-me uma nova fornada de meninos pequeninos. Eu tenho sempre muitas crianças à minha volta. E essas crianças, e não pude ter este tempo todo, não é? Pronto, tive 2 afilhadinhos aqui muito ao pé, o que ainda é mais atormentador. Aliás, nasceu-me um bebê durante a pandemia, mas ainda é mais terrível porque não lhes posso, não lhes podia tocar, não, pronto, foi uma falta tremenda, mais do que os amigos crescidos, que também fazem sempre muita falta. E essa fonte de energia não me foi sustentando. De maneira que não, tem sido assim uma coisa completamente estéril. Só escrevi, porque comecei a fazer, com a ideia de fazer assim um folhetinzinho para mandar por e-mail para os meus meninos, e depois achei graça àquilo e continuei e acabei por fazer um livrinho para crianças. Foi a única coisa que eu fiz. Tá. Mais um. Mas este é sobre a pandemia. Este é sobre a pandemia e pronto, e apareceu assim e é a única coisa que existe aqui nos meus papéis, é um livrinho para crianças. Obrigado. Antes de terminar a sessão, pela minha parte, porque a palavra final é da professora Salomé,
Eu vou ler dois textos, um texto da Julieta e outro texto da Hélia, e se me permitem vou dedicá-los a todos quantos têm estado connosco nestas sessões e têm estado a escrever mensagens muito belas, muito tocantes no chat, tanto quanto consigo perceber-me, e que são uma comunidade afetuosa que me apraz, nesta circunstância, ter muito perto de cada um. O primeiro dos textos é, portanto, do livro Volta ao Mundo em 20 dias e meio, e é este. Secretamente esperava que a mãe o sossegasse, lhe abrisse os braços e o pusesse ao colo, ainda que o colo já não cheirasse a malvas e a coentros. Mas a velhice talvez procurasse apenas um lugar onde o amor não fosse fúria. Outra ilusão, Mário bem sabe. Por certo, a última. O coração em sprint e todos os percursos maratonas. As paredes estremecem. Querem falar com ele, pedir-lhe contas pelo bolor, exigir-lhe indemnização pelo esquecimento. Unem-se umas às outras, estreitando-lhe a passagem, transformando-a numa lagartada forçada a abrir caminho pela sobrevivência. Avança à escuta da respiração que imagina recordar. A mãe, quando dormia à folga, nas tardes de calor, quando amassava o pão, exigindo à massa que respirasse com ela até ter vida própria, quando se deitava com o pai e os ferros da cama rangiam contra a lâmpada assustada do seu próprio quarto. Agora estou cá dentro. É o destino que me empurra. Não me deixa recuar. Pensa. Agora a nada atribui o poder de o dissuadir. Nem às lajes partidas, nem aos quadros brancos nas paredes pardas, onde antes as fotografias. Nem às pilhas de jornais apodrecidos a atravancar a entrada da saleta. Segue a linha invisível. Desvenda o exíguo labirinto. Para, à porta do quarto, tenta habituar-se à luz. A luz entra com a máxima força, sem obstáculos. As cortinas afastadas, a janela aberta, o calor demente, os canteiros ressequidos, a macieira exangue, a longura, uma manta de lã apodrecida, cor de ameixa. O silêncio espezinhou as vozes mínimas. Depois, adormeceu. Pouco a pouco os olhos de Mário adquirem o apuro dos ouvidos, ficam prontos para saber. Encontram a mãe recolhida no canto que o sol esquece, que o vento nunca averigua. Sobre a branca camisa de dormir, o chale de rosetas roxas, as mãos entretidas uma com a outra, a agulha de crochê perdida num buraco do chão ou do pensamento. A mãe ergue os olhos. Tenta habituar-se à sombra parada que eclipsa o foco luminoso. A sombra imóvel, enquanto cresce o coração. A velha mãe ainda tem voz. Quase só tem a voz. Pergunta. E tu? Quem és? E o poema da Hélia, um grande texto também, uma vez que a Julieta me leu o que eu tinha escolhido, e tão bem antes, e que aproveito para abraçar aquele a quem é dedicado, o meu querido amigo Rui, o Jaime, quarto em Edimburgo. Eu certamente acabaria por arder
se ficasse mais tempo enovelada no banco da janela. Certamente, os meus limites individuais acabariam por esbater-se, como é justo acontecer no amor e em nada mais do vulgarmente humano. Como no amor, de facto, algo de bruto e de invasivo, algo que está longe de dar as boas-vindas. Parece, mas não é uma cidade. Parecemos, mas não somos os seus hóspedes. Pode ouvir-se o trabalho das aranhas, como não se ouve em mais lugar algum, e, no entanto, não nos prevenimos, viciados como estamos, embalados pelo desfile da noite, pelas máscaras da noite, tudo que dança com os turistas rua acima, fugindo, explicar tudo, simulando o gosto da catástrofe ali mesmo, onde a velha catástrofe perdura. É realmente necessário um esforço que rebenta as cadeias que nos traga para a superfície da respiração. É necessário que juntemos todos os pedaços do corpo e, como no amor, nos arranquemos, a muito custo, dos lugares do perigo, a minutos de ardermos, a minutos de o turno da manhã levar as cinzas. O ciclo chega ao fim, professora Salomé, e eu, pela parte que me toca, e avaliando a preparação de todos os atos que pratiquei, e tendo em conta que o que agora termina não significa que se feche uma parede para o futuro, deixo-vos com um verso de Bertolt Brecht, que não me vou atrever a dizer em alemão, pela simples razão de que muitos não entenderiam, e também porque hoje é o dia da língua portuguesa. E por isso mesmo fui buscar a uma tradução anónima o que diz este pequeno verso de Brecht. Faço muito esforço. Preparo o meu próximo erro. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor José Manuel Mendes. Como dizia há pouco, o tempo passa muito depressa. E o tempo passou a correr, passou sem darmos por isso. Mas, sobretudo, passou sem darmos por isso porque este tempo que vivemos nos trouxe momentos de emoção, nos trouxe momentos de conhecimento, nos trouxe momentos de partilha e também na altura que vivemos e que todos sabemos como fomos vivendo, nos trouxe, diria eu, mas pelo menos como eu senti, momentos de libertação, e de libertação ao ouvir os nossos conferencistas, ao ouvir o nosso grande mestre e impulsionador e construtor desta série de conferências, o professor Manuel Mendes. E foram momentos que nos fizeram passar para lá e em que esquecemos tudo, esquecemos os confinamentos, esquecemos os constrangimentos e, portanto, por isto tudo, eu tenho que agradecer de uma maneira sentida a todos os nossos conferencistas que tão generosamente nos deram a sua palavra, o seu sentir e também a sua disponibilidade. Ao professor Manuel Mendes, que nos ajudou e esteve sempre presente a ajudar-nos em todos os momentos, desde a preparação deste ciclo até hoje, o último dia, que não é, espero eu, o último dia, é o dia em que há um interregno e em que prepararemos outros dias. E, portanto, cumpre-me agradecer e dizer
e dizer que não nos despedimos, dizemos até outubro. Portanto, também não prometemos ainda nada, porque o tempo tem que ser um tempo de preparação, mas sem dúvida que aquilo que podemos prometer é voltaremos até outubro, porque momentos de enriquecimento como aqueles que vamos vivendo não se podem perder e temos que os aproveitar ao máximo pela generosidade de quem nos dá. E, portanto, cumpre-me agradecer também àqueles que, pelas mensagens que receberam, acreditaram que valia a pena estar presentes e, portanto, que lhes tenha sido agradável, que tenham sido também momentos que ficarão na sua memória e que lhes incutirão vontade de voltar a experimentar, de voltar a vir, de voltar a estar presentes. Uma palavra também à Diana, que nos bastidores tem a missão de nos acompanhar e de estar para sempre resolver os problemas mais pequenos ou maiores que acontecem nestas novas metodologias de nos encontrarmos. Portanto, muito obrigada a todos. Eu dispenso-me de ler todas as mensagens emocionantes que foram sendo postas aqui no chat e que revelam realmente quanto os nossos conferencistas, e em particular os nossos conferencistas de hoje, que nos permitiram fechar com chave de ouro, chegaram até a todos aqueles que nos acompanharam, e não só no continente, mas também fora, e em particular também no Brasil, e digamos no dia que não foi programado, mas que aconteceu. E o que acontece, e a coincidência é bela, é o Dia da Língua Portuguesa, e esperemos que esta língua possa ser, na realidade, uma língua de grande quantidade e de grande parte do mundo, e uma língua de esperança. Muito obrigada a todos e até à próxima. E muito obrigada, professor José Manuel Mendes, por toda a sua ajuda, por tudo aquilo que nos deu e por todas as intervenções. Obrigado, digo-lhe eu, professor. Que sabe por aqui. nos proporcionou. Muito obrigada. Obrigado.